Olá, gente! Uhul! Conseguindo gravar o primeiro vídeo pra cá! Muito feliz pra dividir a experiência do meu intercâmbio aqui na Austrália. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Milena, tenho 28 anos, sou brasileira, gaúcha, morei até meus 26 anos numa cidade metropolitana, do ladinho de Porto Alegre, na casa dos meus pais. Meu pai, minha mãe, minha irmã, tenho uma irmã maravilhosa. E morei com eles por um bom tempo da minha vida. Fiz minha faculdade em Porto Alegre, me formei em Direito, estudei 8, 9 anos para me formar. Em Porto Alegre tinha uma rotina bem diferente, trabalhava em escritório, uma vida bem corrida, bem agitada, conciliando trabalho com faculdade. E durante a faculdade inteira sempre tive vontade de viajar, sempre tive vontade de fazer intercâmbio, mas sempre dei muita atenção, sempre escutei muito as outras pessoas, né, da importância para a opinião dos outros. E apesar dessa vontade me acompanhar desde o primeiro ano de faculdade, eu fui adiando, porque sempre escutei que era melhor me formar para depois realizar esse sonho. Enfim, assim que eu me formei, pensei, etapa concluída, e me dei de presente o intercâmbio que eu tanto queria, que era algo que eu tinha aqui dentro há muito tempo, essa vontade. Eu fechei o pacote do intercâmbio 2019. Não me lembro da época exata, mas lembro que foi uma semana antes de começar a pandemia. Então, eu fechei, senti que finalmente ia realizar meu sonho, e uma semana seguinte aconteceu a pandemia, foi anunciada a pandemia. Então, meu plano foi adiado, muitas vezes remarcado, até meio que desacreditei dele. Em 2020, eu tava com essa vontade muito forte dentro de mim de mudar, de fazer algo novo. Resolvi fazer minha primeira viagem sozinha, enquanto eu não conseguia realizar essa. E fui de um estado pro outro, sozinha. Fui pra Santa Catarina, numa vila de pescadores, Guarda do Embaú. Era pra eu ficar só 2 semanas, tava trabalhando home na época. Mas eu me apaixonei tanto pelo lugar que eu me demiti no trabalho onde eu tava e me mudei e recomecei minha vida nessa vila de pescadores, onde eu vivi 2 anos até chegar a data dessa viagem do intercâmbio. Nesse lugar também, muito especial, conheci uma pessoa incrível, me apaixonei e convidei ela para vir comigo nesse intercâmbio que eu planejava há tanto tempo. Então, eu e meu namorado, nós viemos juntos pra cá. E agora sinto que tô recomeçando novamente, só que não em outro estado, em outro país, falando outro idioma, que eu tenho só o básico, recomeçando e de uma maneira muito mais forte, intensa, do que tudo que eu já vivi até agora. Então, sobre como tá sendo esses primeiros dias aqui, essas primeiras semanas, bem difíceis. Foram dias muito intensos até agora e muito difíceis. Eu vim pra Gold Coast, na Austrália. Na verdade, a Austrália, por que eu escolhi a Austrália? Eu sempre o meu planejamento era ir para outros lugares. Indonésia, África, outros. Mas como na época o meu planejamento era vir sozinha, todas as agências que eu buscava me recomendavam a Austrália como primeiro lugar, principalmente para eu aprender inglês, porque o meu inglês é básico, nível total básico. Então, para os lugares que eu desejava ir, não tinha escola de inglês, não tinha como tu pegar essa base primeiro. Então, todas as agências que eu procurei sempre me indicaram a Austrália para começar, para aprender o inglês, para depois eu ir para os destinos que eu realmente queria.
que realmente são o meu sonho. Não que não seja também. Então, quando me perguntam por que Austrália, porque aqui a gente tem a chance, né? Foi o que foi vendido e é o que eu tô comprovando realmente de aprender o inglês. Escolas boas. O salário, eu acho que é um dos melhores do mundo, né? O salário mínimo. Então, é um bom lugar também para te juntar uma grana, conseguir trabalhar. Nesse momento aqui, que eu tô gravando o vídeo, o visto para estudante tá liberado as horas de trabalho. Tu pode trabalhar full time, quanto tempo tu quiser, porque tá liberado, mas parece que ano que vem vai mudar isso. Tipo, eu acho que é 20 horas por semana o estudante vai poder trabalhar. Enfim, tem que dar uma pesquisada, porque esse tempo máximo mudou em razão da pandemia, que eles estavam precisando muito de mão de obra, de trabalho, de pessoas, então eles aumentaram o tempo, que é maravilhoso, porque eu cheguei aqui já com essa condição e pude conseguir trabalho. Quanto mais horas de trabalho, mais dinheiro entra na conta, mais fácil as coisas se tornam também para a vida do estudante. Como que tá sendo a rotina aqui? A rotina é bem pesada. Tem que conciliar o trabalho com os estudos. E o estudo aqui, estudante de inglês, a minha escola é de segunda a quinta e o turno da noite começa às 4h30 da tarde e termina às 9h30 da noite. Então é um horário bem extenso. Essa semana eu tenho acordado 4h30 da manhã para conseguir chegar no meu trabalho. Daí do trabalho eu vou direto para aula, então uma rotina bem cansativa, bem dura. Bem diferente, talvez quando eu fechei o intercâmbio eu realmente não tinha ideia de absolutamente nada de como ia ser, simplesmente me joguei, sabia que eu queria algo novo, diferente e topei, né? Tudo que me falavam, nada é tudo totalmente diferente do que estar aqui. E para cada um é uma experiência diferente, cada um vai ter uma visão sobre o que é viver um intercâmbio aqui. Para mim, o primeiro mês foi muito difícil. Muito difícil, principalmente acho que por ter sido minha primeira viagem internacional, então nunca fiquei tão longe das pessoas, tão longe fisicamente das pessoas que eu amo, das pessoas que são um porto seguro pra mim. Nunca fui pra tão longe. Nunca fui pra um lugar onde não falasse minha língua, o que é uma experiência bem diferente. Tive muito aquela sensação de não pertencimento, né? Foi bem difícil essa parte de não encontrar um lugar onde eu me sentisse em casa. As expectativas que eu criei pro lugar onde eu escolhi não foram preenchidas. As agências sempre venderam Gold Coast como eu vivi os últimos 2 anos numa vila de pescadores, onde tinha, eu acho que, no máximo 1.000 habitantes. Quando eu cheguei aqui, isso era bem diferente do que era interior pra mim, né? Me deparei com surfs. Minha escola de inglês é em Surfers Paradise, onde é um lugar, um ponto turístico muito movimentado, muitos prédios, outra realidade, assim, fez eu relembrar um pouco Porto Alegre, óbvio, bem diferente, né? Mas, assim, a energia, a vibração do lugar tão movimentado quanto, sabe? Então estranhei isso um pouco, porque eu já tinha saído de um ambiente, de um estilo de vida onde eu queria desacelerar, né? E eu consegui isso nos últimos 2 anos, ter voltado para um ambiente onde cidade grande, apesar da praia, mas a vida muito agitada, outro tempo, né? Outra forma, outro lifestyle. Então foi um choque pra mim, assim, porque a ideia na minha mente era de que eu ia chegar no interior da Austrália.
Então acho que esses foram os pontos assim que dificultaram um pouco meus primeiros dias, por eu ter expectativas, né, na mente de que ia ser diferente, aquela ideia, aquilo que eu tava buscando não fechou com a realidade que eu tava vivendo. Mas a experiência está sendo realmente assim incrível. Eu sinto que quando a gente sai da zona de conforto, a gente acelera os processos evolutivos, né? A gente se coloca, vive situações tão diferentes que acabam nos forçando a questionar tudo, absolutamente tudo, né? Que a gente sabe sobre a gente, sobre a vida, e nos colocando em situações novas e aprendendo cada vez mais com cada uma delas. Então, estou muito feliz, muito grata de estar vivendo isso e espero conseguir compartilhar aqui mais sobre as curiosidades daqui do lugar, de um modo bem sincero, né? Bem sincero. É lindo, é uma oportunidade linda, mas tem as dificuldades, tem que ver o quanto tá disposta para viver isso, né? Qual o teu propósito aqui. Então, o meu no momento é aprender inglês. A meta no momento é ficar fluente em inglês, quero conseguir isso, para daqui eu poder colocar minha mochilinha nas costas de novo e conhecer os outros lugares. E com essa língua, com essa bagagem, né? Falando inglês e conseguindo me comunicar em qualquer lugar, destino do mundo que eu escolha. Então esse é o propósito do meu intercâmbio, ficar fluente em inglês e, claro, juntar a grana necessária para continuar explorando o mundo. Ansiosa para os próximos passos. É isso, gente. Beijo.